Você já parou para pensar se o que você faz todo dia no trabalho e nos seus projetos pessoais realmente vai atender à demanda que você precisa? E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Eu sou Sócrates Cordeiro, do canal Produtividade e Liderança, e hoje nós vamos abordar assuntos voltados para produtividade. Eu fiz essa pergunta porque o que se vê hoje na maioria das pessoas é um dos maus do século, algo que trava as pessoas. E agora, depois da pandemia, isso se agravou muito na sociedade. Eu tô falando, gente, da procrastinação. Sabe o que é isso? É exatamente aquele momento que você protela para fazer algo, adia para fazer depois, transfere a todo momento aquilo que tem que ser feito para outra hora. Isso é procrastinar. Inclusive, nós teremos aqui um vídeo específico para procrastinação, mostrando ferramentas e como evitar isso. E aí, fazendo o link com a pergunta que eu fiz no início do vídeo, quem procrastina até sabe o que tem que ser feito. Mas aí vem alguém querendo conversar, eu olho sem querer uma notificação de e-mail, quero responder logo. E aí aproveito e acabo respondendo outros. Às vezes a demanda ela vem em 3 pedaços, 2 pequenos e um bem cabeludo, que você sabe que vai dar muito trabalho. Você até conclui as 2 primeiras mais rápidas, mas aí aquela última você vai empurrando e sempre termina de última hora. Devido ao alto volume de atividades que todo mundo tem para fazer em todos os cargos, nós tendemos a procrastinar cada vez mais, deixando as atividades que são maiores, mais complexas, sempre por último. E vamos resolvendo tarefas mais simples, como responder um WhatsApp, como responder um e-mail. Se bem que de vez em quando chega um e-mail cabeludo, né? Que aí quando chega, o que a gente faz? Quando o e-mail é grande e a gente precisa responder, a gente marca como lido e segue para o próximo e-mail. Ou responder algumas solicitações quaisquer, deixando realmente o que importa por último. No último vídeo relacionado à produtividade, se você não viu ainda, eu vou até deixar o card aqui. A primeira vez que eu vou fazer essa configuração de card, hein, gente? Não, tomara que apareça por aqui ele. Falamos de listar as atividades que você vai ter naquele dia no seu trabalho. Ou, como queiram, criar a minha lista de tarefas do dia. Mas por que isso é tão importante, Sócrates, para o item de produtividade? Isso parece ser tão simples, tão básico. Porém, gente, é aí que a maioria das pessoas se perdem. E é nisso que eu quero focar o nosso vídeo hoje. A nossa mente, pessoal, ela procura a toda hora a satisfação de ver uma atividade concluída, seja ela qual for, estando envolvido com o projeto que a gente precisa entregar ou não. Ou seja, qualquer coisa que eu faça, o nosso cérebro ele tende a comemorar aquela atividade que foi concluída. O cérebro ele não quer saber que ele não evoluiu. Então ele cria uma sensação equivocada de realização, o que dá mais brechas para a gente poder fazer corpo mole para as atividades mais complexas. Se eu não tenho fixo na minha cabeça o que eu vou fazer, eu tendo a fazer atividades aleatórias, inclusive ficar refém de qualquer coisa que chegue até nós, de forma totalmente passiva. Uma ligação com alguém te pedindo algo, uma notificação no WhatsApp com qualquer coisa, ver se meu pedido numa compra de loja virtual está chegando, aproveitar a promoção do tira-manchas mágico de arranhões do seu carro, que acabou de chegar na notificação da Shopee, e a partir daí é só ladeira abaixo, né? Então, como é que a gente vai consertar isso, né? Um dos caminhos que se mostra muito efetivo, inclusive para grandes executivos, é exatamente a criação dessas listas de atividades do dia. Tem gente que até faz essas listas, mas aí coloca ali itens muito abertos, muito genéricos para serem trabalhados. Exemplo, você colocou na sua lista lá um item chamado relatório, que por trás dele você tem que fazer um pedido lá para o administrativo, para ele te fornecer uma série de dados. Você tem que receber esses dados, você tem que consolidar eles em outras 10 planilhas Excel, formando uma verdadeira Excelândia, conferir com outros materiais que você tem e, por fim, criar uma apresentação para poder mostrar esse relatório para a sua diretoria. Naturalmente, pessoal, você vai evitar de olhar essa lista, porque tem lá aquele item relatório, que significa tudo isso que eu falei, e automaticamente você sabe que tem muita coisa para ser feita, e naturalmente você vai querer postergar aquela atividade, ou seja, vai querer procrastinar. Em vez de colocar relatório, você deveria considerar colocar ações menores, como por exemplo, solicitar relatório com o assunto dados relacionados à despesa, que seja, tá pessoal? Pronto, dessa forma você engana o seu cérebro, e aí assim que você olhar para aquela lista que vê essa primeira atividade,
Você vai pensar, isso aí é rápido, eu consigo fazer logo. Por quê? Porque tem uma parte no nosso cérebro que ele adora produzir. Ele ama concluir atividades. Aí você concluindo algo rápido, isso vai te dar uma motivação para concluir as próximas etapas, pois isso facilita você ter confiança para poder concluir todo o seu objetivo e enxergar o resto do caminho a ser traçado em outras atividades que você vai ter na sua lista. Se você repete, gente, a conclusão de atividades menores, você vai exercitar esta confiança. E isso certamente vai te fazer muito bem. Inclusive vai te tirar aquele sentimento de culpa por estar procrastinando. Percebe? Isso, gente, é um caminho certeiro para a produtividade. Isso me lembra muito um conceito que eu estudei quando fazia faculdade, voltado para desenvolvimento de software. Se chama dividir para conquistar. É bem simples. Imagina que eu tenho um grande código-fonte para desenvolver, para programar. Então, como vai ficar muito grande, fica muito difícil de entender. E aí eu acabo subdividindo todo esse código em códigos menores, né? Em subetapas. E aí toda a execução de todas essas atividades juntos irão executar o programa desejado, produzindo o resultado que eu esperava. É a mesma coisa. E aí você pode me perguntar, né? Mas Sócrates, onde que eu posso criar essas listas, né? Bom, aí isso vai de cada um. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual. Então eu gosto muito de usar o Kanban. Inclusive, quem viu aí o vídeo de introdução do nosso canal, na parede, atrás de onde eu estava gravando, tinha lá um Kanban com atividades, né? E nesse caso, as atividades elas são divididas em 3 áreas. A primeira área é o to-do, né? Que é o que tem para fazer, quais são as atividades que tem para fazer. O doing, né? Que é o que está sendo feito nesse exato momento. E o done, que é exatamente o que já foi concluído. E é por isso que eu gosto do Kanban, porque eu vejo ali as atividades dentro do done, que é o que já foi concluído, e aquilo me traz uma satisfação muito grande de dever cumprido. Claro, eu faço isso na parede aqui de casa, mas tem muitos aplicativos que permitem você criar um Kanban nele, tá? Outra forma muito mais simples, e eu particularmente faço isso quando eu não estou em casa, é anotando mesmo num papel, ou no meu celular, porque eu tenho uma canetinha do celular, né? E aí eu vou colocando item a item, vou escrevendo item a item que eu preciso fazer naquele dia. Pois aí, na medida que eu vou concluindo as atividades, eu vou marcando aquilo ali como feito. Eu vou fazendo um check ali que eu concluí aquela atividade. Mas aí, gente, isso também pode ser feito, eu também já usei, em aplicativos, como o Todoist, como o Microsoft To Do, como o Google Keep, etc. E eles são bons porque eles permitem sincronia. Ou seja, eu posso fazer as atividades, anotar as atividades no aplicativo no celular, e eu posso enxergar isso, por exemplo, no meu notebook, no meu computador. Então fica tudo sincronizado, né? Quando eu concluo a atividade 1, ele conclui lá também. Então isso facilita bastante o trabalho, o dia a dia. Para você que é gestor, inclusive, quando você pede alguma coisa para outra pessoa fazer, nesses aplicativos eles até permitem você incluir essa pessoa para que quando ela marcar lá a atividade que você colocou para ela, aquilo já apareça para você como concluído também. Então ajuda bastante para que você nem esqueça as atividades que você solicitou, que você delegou para outra pessoa, tá? Tem gente também que tem na sua sala um quadro branco, um quadro de vidro, tanto faz. E aí chega lá, a primeira coisa que faz no dia quando chega na sua sala, né, é anotar também as suas atividades, aquilo fica grande, fica visível, né? E aí na medida que ele vai concluindo, ele também vai marcando aquilo como concluído, né? E aquilo também traz uma satisfação muito grande para quem está fazendo. Antes de falar do próximo ponto, pessoal, tá gostando das dicas? Se sim, já deixa aí aquela pilha de atividades marcadas como concluído em cima desse like. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal e ativa também o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Produtividade e Liderança. Bom, e outro ponto importantíssimo aí na criação de listas é que isso tira um peso, gente, muito grande do seu cérebro para ele não ter que ficar armazenando as coisas que você precisa fazer ou naquele dia, naquela semana, naquele mês, etc. Ele não é bom, gente, para poder guardar informações. As pessoas que resolvem guardar em suas mentes o que tem que ser feito, armazenam a todo momento as novas atividades que vão chegando para ela. Isso cria uma bola de neve sem fim, o que contribui diretamente para o seu estresse diário, pois a todo momento você fica com aquele sentimento de, cara, eu tenho muita coisa para fazer. Será que você já sentiu isso em algum momento?
Certeza que sim. Né? Se você quiser compartilhar aí um exemplo engraçado aqui nos comentários, fica à vontade. Tem gente, pessoal, que se sente tão sobrecarregado de coisas para fazer que simplesmente elas travam, elas não conseguem sair do lugar. Certamente também deve ter acontecido com você, né? Do nada você lembrar, nossa, tenho que fazer tal coisa e não lembrei. Tenho que pagar uma conta, um boleto, alguma coisa na vida pessoal também. Então isso acontece realmente devido ao volume de coisas que você vai armazenando no seu cérebro. Nós temos, pessoal, que esvaziar as nossas mentes. Temos que parar com essa mania de querer armazenar tudo na cabeça. E é aí que o assunto desse vídeo, voltado para listas de atividades, ajuda diretamente nisso. A gente tira o peso de não ter que lembrar daquela atividade, porque a gente sabe que ela vai estar anotada em algum lugar. Só não vai perder onde anotou, né? Com a mente vazia, pessoal, a gente pensa melhor, a gente executa com mais facilidade as nossas atividades, a gente consegue ter um foco maior naquilo que é importante fazer naquele momento. E o mais legal também, a gente não vai ficar esquecendo, né? E tem lá o boleto para pagar, seja o que for. Outro erro que acontece muito, pessoal, mesmo para quem cria listas, é pegar as atividades mais difíceis, mais complexas e jogar para o final do dia para serem executadas. Isso é um erro muito grande, porque como a gente viu, o nosso cérebro ele tende a escantear as atividades mais difíceis. E se a gente coloca isso no final do dia, né, nós estaremos cansados, a gente passou o dia trabalhando. Então a gente certamente vai procrastinar aquela atividade que a gente tinha que fazer. O ideal mesmo é já na primeira atividade do dia a gente executar a mais difícil. Por quê? Porque teoricamente a nossa mente vai estar mais descansada, a gente passou por uma noite de sono bacana e aí a gente vai estar mais disposto a executar algo realmente mais complexo. Claro, logo cedo você desliga as notificações aí do celular, fecha o e-mail e tal, para que você possa focar naquela atividade. Você vai ver que você vai entregar isso de forma muito mais rápida. E por mais que seja difícil, a gente consegue de fato concluir aquela atividade. E aí, gente, no resto do dia, a gente vai ver que as demais atividades serão muito mais fáceis para serem feitas, né? Exatamente por serem menores, por serem mais fáceis. E aí, na medida que vai passando o dia, a gente vai ficando mais cansado, fica mais rápido a gente resolver aquilo que é mais simples, né, ao final daquele dia de trabalho. Bom, pessoal, criar listas tem vários outros benefícios, inclusive psicológicos para a nossa vida. Mas é um item, de fato, muito poderoso para o tema produtividade. Use sem moderação. Nos vemos então, gente, no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.